Olá, bem-vindos ao Momento Atos de hoje. Eu sou o Flávio Alves e estarei com vocês nesse momento. Hoje vamos estar falando a respeito da sabedoria humana e da sabedoria divina. A Bíblia, o que ela diz a respeito desses dois temas? Vamos analisar pela Escritura o que ela nos instrui e o que ela nos mostra a respeito desse polêmico tema que é sabedoria humana versus sabedoria divina. E qual a diferença e o que distingue as duas? A Bíblia fala que a sabedoria humana é animal, terrena e diabólica, que ela é limitada, ela tem um limite, ela tem um tempo, ela chega até determinado canto, até determinado lugar. Já a sabedoria divina, ela é ilimitada, ela procede do próprio Deus, ela não tem barreiras nem limites, nem chega a um final, porque ela provém do próprio Deus. E a Bíblia dá um exemplo dessa sabedoria e do que aconteceu quando os mestres e os doutores da lei se depararam com essa sabedoria divina. No livro de Atos, no capítulo 4, fala a respeito dessa sabedoria. Fala que Pedro e João, quando realizaram a cura no nome de Cristo do aleijado que ficava na porta do templo, foram presos e levados para serem interrogados pelo sinédrio, pelos religiosos, pelos sabichões da época, pelos estudados, por aqueles que tinham conhecimento da lei. E quando chegaram lá, que foram ser interrogados, houve uma surpresa dos próprios fariseus, dos próprios religiosos. E qual foi? Eles ficaram perplexos ao saber que eles eram indoutos, ou seja, não tinham sabedoria, doutorado e etc e tal, que eles eram iletrados, analfabetos mesmo, e que eles estavam falando com tamanha autoridade, a ponto deles reconhecerem que eles haviam estado com Cristo. Lá no livro de Atos, capítulo 4, vamos ler a respeito disso. Em Atos 4, 7 fala: E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, uma característica totalmente importante para fluir na sabedoria de Deus, lhes disse: Principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Analisando a palavra e vendo as Escrituras, vemos o poder da palavra de Deus. Esse poder deixa até os mais sábios, humanamente falando, sem palavras. Certa vez Paulo, escrevendo, disse que não vinha pregar, fazer discurso com conhecimento e sabedoria humana, porque ele vinha baseado no Espírito e no poder, aquele ao qual estava na palavra de Deus. Paulo pregou por muitas igrejas, Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento, Paulo era doutor em muitas ciências humanas e etc. Mas certa vez ele disse: tudo isso eu considero como esterco. Paulo entendeu que a sabedoria de Deus era muito mais e além daquilo que ele tinha buscado toda a sua vida. E que essa sabedoria ilimitada estava sobre ele, por meio do Espírito Santo que veio morar dentro dele. Na velha aliança, o Espírito Santo pairava sobre, estava sobre, não dentro, não habitando dentro dos que serviam, temiam e professavam a fé em Deus. Mas hoje, aqueles que temem, que são filhos, que nasceram de novo, que têm Cristo como Senhor e Salvador, têm dentro o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele mora dentro de nós para nos instruir, nos guiar, nos ensinar todas as coisas, nos revelar a palavra, fazer com que andemos segundo a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Esse Espírito Santo mora dentro de nós, ele mora dentro de mim e de você. Ele quer, a cada dia, ter mais intimidade conosco. O Espírito Santo na velha aliança estava sobre. Muitas vezes os homens não ouviam a voz do Espírito por ele estar sobre. Mas hoje nós estamos com ele dentro. Hoje temos a possibilidade
de ouvi-lo diariamente, cotidianamente, porque ele tem total interesse em ter essa comunhão conosco. Para quê? Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, super crente? Não, para que nós vivamos uma vida de paz, uma vida sossegada, uma vida íntegra, uma vida de bom testemunho, uma vida de características divinas. Ele veio morar dentro de nós para que nós tenhamos uma vida diferente do mundo. Não para sermos igual, não para copiarmos o mundo, mas para sermos diferentes, diferenciados na unção, no Espírito, na ousadia, na sabedoria divina, que é loucura para os que perecem. Mas nós entendemos que para que fluamos nessa sabedoria, devemos a cada dia buscar conhecimento da palavra de Deus. Renovar nossa mente com o que é bom, amável, puro e de boa fama. Pensar nisso, porque é isso que vai fazer com que a gente mude e ande de acordo com Deus. O que é isso, andar de acordo com Deus? Andar segundo sua palavra. Às vezes mistificamos a Bíblia, queremos um enfeitado gigantesco, mas devemos entender que a Bíblia, muitas partes dela é escrita realmente como está lá. Existem coisas que são alegóricas, que trazem ilustração e etc. Mas a maioria da Bíblia é como ela está. A Bíblia nos fala que o nosso procedimento deve ser sim, sim ou não, não. O que é que tem de revelação e etc e tal nisso? Ou seja, você deve ter uma palavra só. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Você tem que ler a Bíblia com o autor dentro de você. Ele vai mostrar a você como a Bíblia funciona. E é de forma simples. Ele quer que você entenda a Bíblia. Ele não quer mistificar nada. O mistério foi revelado em Cristo, que era a igreja. Esse povo de hoje que vive na terra. A nossa fé é baseada não em conhecimento humano, não em sabedoria humana, não no nosso intelecto, na nossa mente, mas é baseada no Espírito e poder divino. Algo ilimitado, algo sem barreiras, algo que não tem fim. Por isso que a fé cria, por isso que a fé gera, por isso que a fé transforma, por isso que a fé muda, por isso que a fé traz coisas que não são como se já fossem. Essa é a fé que Deus implantou em nós. Ele deu uma medida de fé a cada um de nós para isso, para que nós tenhamos entendimento, conhecimento de que a fé não tem barreiras. A fé do tipo de Deus é ilimitada. A fé do tipo de Deus opera grandes coisas, tremendas coisas. Jesus certa vez ia passando um leproso e disse: se queres, pode me limpar. Jesus fez: eu quero, fique limpo. E o rapaz ficou totalmente limpo. Que mistério foi esse? Está baseado na fé ilimitada do tipo de Deus, da fé de Deus, na fé a qual vem baseada pela palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, andou no meio de nós e fez milagres, maravilhas, prodígios, a ponto de estar escrito lá em João que não caberia em toda a terra os livros se fosse contar detalhadamente todos os milagres de Cristo. Então ele fez muita coisa. Devemos entender que esse Espírito de poder habita em nós. Ele enviou, ele foi para que ele viesse e hoje morar dentro de nós o Espírito Santo. Tenhamos essa consciência que nossa fé é baseada no poder de Deus. Na loucura para os que perecem, mas no poder para nós que vamos herdar a salvação. Hoje fazemos parte de um reino superior e vamos a cada dia andar nesse reino, se buscarmos conhecer esse reino, nosso Pai, o Pai bondoso, amoroso e poderoso que nós temos. Esse foi o Momento Atos de hoje. Até a próxima. Eu fui!